Olá pessoal, bom dia, saudade de vocês. Estamos aqui, não podia coçar o olho, mas já cocei, falando com vocês, confinado com essa pandemia, esse momento bastante delicado que a humanidade passa. E eu quero fazer um rápido vídeo com vocês para estimular vocês na leitura de sociologia. O conteúdo do primeiro bimestre faltou falar principalmente de Augusto Comte. A gente já estava quase que nos finalmente do caderno, já iríamos para a prova, né? E faltou eu falar do Comte. Então eu vou usar esse vídeo para falar um pouquinho desse pensador francês, que é para muitos o fundador da sociologia em termos teóricos, o Augusto Comte. Qual era o contexto histórico que o Comte viveu? Comte viveu no século XIX na França, no momento que as revoluções liberais tomavam o território europeu e que as agitações operárias também balançavam o continente. Comte, que era um filósofo, começou a entender que a filosofia não era capaz, com o seu método, com o seu pensamento metafísico, de dar conta da compreensão das transformações que estavam ocorrendo na sociedade. E no século XIX havia forte influência do cientificismo, forte influência do pensamento do Darwin, da biologia. Então havia uma ideia de evolução. O Comte, o que ele fez? Ele foi pegar o método das ciências da natureza e tentou transportá-lo para fazer uma ciência da sociedade, que mais tarde a gente chamou de sociologia. Ele chamava de física social. Então para resumir, a gente ia falar com o método do Comte e recebeu o nome de positivismo. Ele mesmo falava da ciência positiva. O que vem a ser o positivismo? Em breves palavras, o positivismo trabalha com a ideia da racionalidade, com a ideia do progresso, com a ideia de avanços. E para tudo isso acontecer, o Comte colocava algumas máximas, algumas leis gerais, como ordem e progresso. Veja bem, ordem e progresso. Justamente o que está escrito na bandeira brasileira, um país que teve forte influência do positivismo, em particular no momento da proclamação da República. Então, o Comte, como é que ele via a sociedade? Como se fosse um organismo vivo, um corpo. Se tivesse alguma anomalia, algumas manifestações sociais, o Comte chamaria isso de distúrbio e deveriam ser combatidos. E caberia às ciências sociais identificar quais seriam esses problemas que estão acontecendo. Então você analisaria a sociedade de maneira neutra na leitura comtiana, como se fosse um laboratório. Comte desenvolveu no positivismo, nessa ciência da sociedade, da tentativa de compreensão da sociedade, ele desenvolveu a teoria dos 3 estágios, ou 3 estados que está aí no material. Então ele coloca que, hipoteticamente, o homem viveria o quê? Num primeiro momento explicando as coisas de maneira teológica, ou seja, pelas divindades. Num segundo momento, de uma maneira metafísica, ou seja, já usando mais a racionalidade, mas ainda muito abstrata. E o terceiro momento, que seria o científico, a filosofia positiva, aquela que usa os métodos da ciência para a compreensão da sociedade, só possível dentro de uma sociedade industrial. Então essa é a lei dos 3 estágios, dos 3 estados. Comte também fez toda uma classificação das ciências. Ele classificou as ciências. Ele identificou 6 ciências como as ciências básicas. A matemática, para ele a mais simples das ciências, a astronomia, a física, a química, a biologia. Estou esquecendo de alguma aqui. Vamos ver, vamos recuperar aqui a matemática, a astronomia, vamos ver a física, a química, a biologia e, óbvio, a sociologia, que para ele era mais complexa, a mais complicada, a mais complexa das ciências, porque mexe com o ser humano, porque tem uma visão de um todo e daria um norte, um guia para as demais ciências. Então o Comte jogava um peso muito grande no papel das ciências sociais, em especial da sociologia. O positivismo no Brasil, como eu disse, já rapidamente teve forte influência, está lá na bandeira nossa, ordem e progresso.
Nós no Brasil herdamos esse pensamento, tanto é que o pensamento dominante, qualquer manifestação, qualquer greve, qualquer paralisação é visto como balbúrdia, como distúrbio, como conturbação da ordem, e a ordem deve ser mantida para ter o progresso. Então essas ideias do Conte, elas perpassam o pensamento brasileiro, sempre levando nossos problemas para a questão moral. Sem sombra de dúvidas, o pensamento kantiano no Brasil ele ganhou um aspecto bastante conservador, né, ao longo da sua história, num país com profundas desigualdades sociais. Mas, sem sombra de dúvidas, o pensamento de Comte ajuda a consolidar, a abrir as ciências sociais, em especial a sociologia, como uma ciência para a compreensão da sociedade. Foi muito rápida a minha aula, vocês têm um material para ler, é preciso ler esse material. Se precisar de gabarito, das respostas, entre em contato comigo, pode entrar pelo WhatsApp, eu vou buscar responder. Eu não estou aqui muito habituado à tecnologia para essas aulas virtuais, eu sei que eu tenho que falar em muito pouco tempo, eu que já falo bastante rápido, então fiz aqui uma exposição. Na plataforma eu coloquei um roteirinho da aula lá para o aluno e vou colocar alguns links, inclusive de algumas aulas e esse próprio vídeo para ajudá-los. Espero que a gente supere rápido essa pandemia. Não podemos também tentar tapar o sol com a peneira, isso vai demorar, a gente não sabe, a ciência aí não sabe exatamente, e os governos como proceder. Sabemos que o distanciamento social é uma necessidade urgente para impedir o estrangulamento do sistema nosso de saúde, que geraria mortes em grande número. Então por isso que nós estamos aí no distanciamento social, e estamos no distanciamento social para evitar pegar o vírus, porque se a gente tiver suspeita de estar com o vírus num país que não está fazendo a testagem, aí a gente tem que ir para a quarentena, e quem está com o vírus deve ficar num completo isolamento social, pelo menos até os 10, 14 dias aí, para não transmitir para a sociedade esse problema, que esse vírus, que ele ataca fortemente o pulmão. A gente não sabe as consequências disso. Sabemos que pega mais os idosos, as pessoas que têm alguma doença, asma ou diabetes, entre outras. Então temos que tomar todo o cuidado, respeitar as pessoas e cumprir, e como cidadão, como pessoas que sabem do momento que a gente está vivendo aí, cumprir esse isolamento, na verdade esse distanciamento social, porque é quase certeza que está todo mundo dando, ainda tem no supermercado, estamos dando uma saída, temos que resolver, tem a questão econômica, tudo isso que não é tão tranquilo, ainda mais num país como o nosso, tão desigual, onde que muita gente mora em péssimas condições. Isso assusta muita gente. Então vamos lá, mas vida que segue, como diz alguém, vamos tocar. É a primeira, e espero que seja a última pandemia que eu vivencio, né? A última aí, alguém pode falar com mais precisão, mas foi a gripe espanhola. Então tá todo mundo bastante ainda tenso. Vocês são jovens, vão passar por isso, vão conseguir com certeza superar, e vamos em frente, e vida que segue. Um abraço a todos, estou à disposição aí. Até mais. Estamos aqui, né, confinado, tá eu e o TU, que de vez em quando aparece aqui. Daqui a pouco ele dá uma voltinha aí, que a Elaine continua trabalhando, né? Alguém tem que seguir. Trabalha em banco, o banco não fechou, é serviço essencial. Então estou eu aqui em casa, eu, o TU, esperando aí que tudo passe. Um beijo para vocês, um abraço, até mais.